pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre as dimensões e as distâncias astronômicas. Em nossa última aula sobre astronomia, falamos um pouco sobre os corpos celestes que compõem o universo. E hoje vamos entender um pouquinho mais sobre seus tamanhos e como os homens, desde a antiguidade, utilizavam conceitos matemáticos para medi-los. Então, vamos para o quadro que a aula de hoje só está começando. Quando precisamos realizar algum tipo de medição, normalmente nós utilizamos uma escala que é mais apropriada a nosso tipo de medição e também um instrumento de medida que é mais indicado para o nosso tipo de medição. Se vamos medir coisas de tamanhos médios, se assim posso dizer, normalmente utilizamos uma régua, seja ela de 10, 20 ou 30 centímetros. Porém, se as distâncias começam a ficar um pouco maior, nós acabamos recorrendo a algum tipo de trena, de 3 metros, de 5 metros. Mas e quando as distâncias são grandes o suficiente para que nenhum desses objetos de medição seja capaz de medir? Como fazemos esse tipo de medição? As primeiras pessoas a pensarem um pouco sobre isso foram os gregos, e um deles foi Tales. Tales desenvolveu o que nós conhecemos hoje como Teorema de Tales. Nele era feita uma semelhança entre triângulos, assim como eu mostro aqui nesse desenho que eu fiz ao lado, e eu vou explicar um pouquinho desse conceito para vocês. Imagine que tenhamos um objeto em nossa posição A, mas que é uma posição muito distante de nós. E para realizar essa medição, o que fazemos? Primeiro, nós pensamos em uma posição B e uma posição C, ou duas posições que você consegue medir com algum instrumento de medição. Então, vamos pensar em um segundo triângulo, que é menor do que esse nosso triângulo ABC, que seria o caso do nosso triângulo CD e E. E esse nosso pequeno triângulo aqui pode sim ser medido com os instrumentos de medição que possuímos. Então vamos realizar a medição aqui da distância C até o E e a medição da distância C até o D. E por fim, a medição da distância do B até o C. Temos essas três medidas, porém nós não sabemos a distância do B até o A. Com a relação de Tales de Mileto, nós temos o seguinte conceito, que a distância AB, que é essa que queremos descobrir, sobre a distância DE, que é essa que nós conhecemos, é igual à razão entre a distância BC, que nós também conhecemos, sobre a distância CE, que nós conseguimos medir. Isolando o termo da distância AB, que é o que nós não sabemos, ou seja, eu pego o DE e passo para lá multiplicando, eu tenho essa relação, que a distância AB, a distância que eu quero descobrir, é igual à distância BC vezes a distância DE dividido pela distância EC. Por fim, eu substituo os valores das distâncias e calculo uma multiplicação e uma divisão e encontro então o resultado dessa nossa distância AB, que era uma distância que eu não conhecia e que eu também não conseguia calcular com os instrumentos de medição à minha disposição. Utilizando o Teorema de Tales e outros conceitos matemáticos da trigonometria e da relação entre triângulos, o homem foi capaz de medir a distância entre si e corpos celestes, como por exemplo a Lua. Entretanto, esse tipo de medição gera alguns tipos de erros que foram resolvidos com o tempo. Mas hoje nós temos sistemas muito mais avançados utilizando satélites que realizam medições muito mais precisas ainda. Com os satélites e a tecnologia que nós temos hoje, nós podemos realizar algumas medições, que são as nossas medições astronômicas, e tirar delas algumas conclusões. A primeira medição que nós conhecemos é a unidade astronômica, ou a sigla UA. Essa medição é a distância média entre a Terra e o Sol. E ela mede aproximadamente 1,496 vezes 10 à oitava, ou seja, depois dessa vírgula nós temos 8 zeros e tiramos a vírgula, então é um número muito grande. Esse número representa uma unidade astronômica. Normalmente as unidades astronômicas são utilizadas dentro do nosso sistema solar, porque de certa forma, para esse tipo de escala de medida, as distâncias são poucas. Mas, se pensamos em distâncias um pouco mais distantes, como fora do nosso sistema solar, nós utilizamos o ano-luz com a sigla AL. O ano-luz pode ser medido da seguinte maneira. Nós podemos pensar que a velocidade da luz em quilômetros por segundo é igual a 3 vezes 10 à quinta, ou seja, são 3,5 zeros, é um número já muito grande. Nós vamos pegar esse valor e multiplicar pela quantidade de segundos que tem em um ano. Em um ano nós temos 3,15 vezes 10 à sétima, ou seja, são 7 zeros segundos.
Isso tudo dentro de um ano. Eu multiplico um fator pelo outro e eu tenho o resultado de aproximadamente 9,46 vezes 10 a 12 quilômetros. Essa é a distância equivalente a um ano-luz. E nós também temos o parsec, que é calculado através de relações trigonométricas. E eu fiz uma ilustração aqui ao lado para entendermos um pouco dessas relações trigonométricas. Imaginemos que temos um observador neste ponto aqui, nessa extremidade do nosso triângulo. E na outra extremidade nós temos a Terra e o Sol. Nós sabemos que a distância entre a Terra e o Sol equivale a uma unidade astronômica. E o que acontece nesse cálculo para eu calcular o valor do parsec? A distância do meu observador até a Terra e o Sol tem que criar um ângulo aqui, que eu representei aqui nessa extremidade, de 1 segundo. O que seria um ângulo de 1 segundo? Nós temos 1 grau. 1 grau equivale a 60 minutos, como se a gente fosse trabalhar com hora. Então 1 grau seria 1 hora. O que ocorre aqui é que quando eu pego esses 60 minutos e vou convertendo ele em segundos, que é a mesma coisa que eu dividir 1 grau por 3.600 segundos. 3.600 segundos é a quantidade de segundos que cabe em 1 hora. Quando eu faço essa divisão e depois uma conversão para radiano, eu chego a esse fator. 4,86 vezes 10 a menos 6 radianos. É o que equivale a 1 segundo. Fazendo outras relações trigonométricas, analisando esse nosso triângulo aqui, onde temos um observador, a Terra e o Sol, eu posso fazer que uma unidade astronômica dividido por essa constante em radianos que nós calculamos vai ser igual a 206.265 unidades astronômicas, ou 3,26 ano-luz, e por fim é a mesma coisa do que um parsec. Agora nós vamos olhar uma tabela que fala um pouco mais sobre as distâncias dentro do nosso sistema solar. Essa imagem foi retirada do site do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nessa imagem, nós temos a seguinte analogia, de que o Sol vai ter um diâmetro de aproximadamente 16,51 centímetros, que é o que nós temos aqui na primeira linha. Com esse tamanho, vamos considerar que a partir dele, Mercúrio, que seria o primeiro planeta próximo ao Sol, ele tem 0,058 centímetros. É a mesma coisa que um minúsculo grão de areia. Vênus já teria 0,14 centímetros, que é o tamanho de um grão de areia normal, e a Terra teria 0,15 centímetros, que é o tamanho também de um grão de areia. Já Marte teria o tamanho de 0,08 centímetros, o que é aproximadamente 1 milímetro. 1 milímetro é aquele primeiro tracinho que nós temos em uma régua convencional. Para isso, estamos considerando que o Sol tem 16,51 centímetros, ok? Seguindo, então, Saturno teria aproximadamente 1,4 centímetros. Esse é o tamanho médio de um botão de camisa. Já Urano teria 0,6 centímetros, que seria a metade de um botão. Netuno teria também 0,6 centímetros, a metade de um botão. Plutão, que é bem pequeno, já tem 0,03 centímetros. É um pedaço muito pequeno de pó, quase invisível aos nossos olhos. Considerando essas medições, se formos pensar nas distâncias dentro do nosso sistema solar, nós também poderíamos pensar que a distância aqui entre Mercúrio e o Sol é de 6,9 metros, a mesma coisa do que 7 passos. A distância do Sol até Vênus é 12,8 metros, 13 passos, Terra 17,7 metros, 18 passos e assim sucessivamente. Até pensarmos que a distância do Sol até Próxima Centauro, que seria de 4.802.700 metros, a mesma coisa do que 4.803 quilômetros. Bem, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido. Se você é um professor que está acompanhando nossas aulas, pode utilizá-la em seu material, não esquecendo de deixar a referência. Se você está nos visitando pela primeira vez, não esqueça de deixar o seu like, de seguir o nosso canal e também de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Até mais!